Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan e na videoaula de hoje eu vou falar sobre o protocolo TCP/IP. Eu vou comentar sobre a história do TCP/IP, as camadas, benefícios do protocolo, portas lógicas, protocolo ARP e RARP e sobre topologia de redes. Vamos conhecer um pouco da história. O padrão TCP/IP ele foi criado em 1969 pelo Departamento de Defesa americano para garantir a preservação e integridade dos dados, assim como também manter a comunicação dos dados caso acontecesse uma guerra. O objetivo maior desse projeto era fazer com que o protocolo TCP/IP procurasse por rotas alternativas para chegar ao seu destino. Ou seja, caso uma rota tivesse a sua interrupção, ele ia procurar um outro caminho. Hoje em dia, esse protocolo TCP/IP é considerado o mestre das maioria das redes LANs, pela sua exigência e utilização para o acesso ao mundo externo. Hoje, as redes LANs, quando precisa acessar uma rede que não esteja presente, então ela utiliza o protocolo TCP/IP. O protocolo TCP/IP foi dividido em camadas e eu vou comentar cada uma delas. A primeira aqui que nós temos do modelo TCP/IP é a camada de acesso à rede. Essa parte do protocolo TCP/IP é equivalente à camada 1 e 2 do modelo OSI. Ela é conhecida também como física, pois utiliza conexão do tipo Wi-Fi e modem, entre outras. No modelo OSI, essa parte também é conhecida como física, porém é dividida em duas partes, física e enlace de dados. A física é a parte de hardware e a enlace é o endereço lógico, que é o endereço de hardware, o MAC address. Então, no modelo TCP/IP, estão enquadradas essas duas camadas do modelo OSI, a física e a de enlace. Temos como um protocolo padrão da camada de acesso à rede o Ethernet, o Token Ring, o Frame Relay e o protocolo ATM. Temos aqui no caso a terceira camada, né, que é a internet. Na camada 3, que é a de internet, essa camada ela é responsável pelo endereçamento lógico dos dispositivos, designando-lhe IPs, origem e destino. Essa camada também estabelece um protocolo de comunicação entre sistemas diretamente conectados, executando um roteamento. Eu tenho aqui presente o protocolo IP e o IPsec. Na camada 4, host to host, ou seja, de equipamento para equipamento, essa parte controla a comunicação dos hosts e além do TCP/IP podemos encontrar os protocolos o UDP, o IGMP, o ICMP, entre outros. Então, isso tudo é encontrado na camada 4 do modelo TCP/IP. Temos aqui agora a camada 5, que é a camada de aplicação. Nessa camada, os dados passam do programa de rede para uma aplicação e é codificado dentro de um protocolo. Eu tenho aqui o protocolo Telnet, FTP, SNTP, DNS, RIP, SNMP e tem um aqui que eu acabei não colocando, mas eu vou escrever aqui para vocês que ele é bem importante. A gente utiliza no nosso dia a dia, é o HTTP, que também faz parte da camada de aplicação. Benefícios do protocolo TCP/IP. Temos aqui padronização, pois a gente classifica essa padronização, pois todos os sistemas operacionais oferecem suporte ao protocolo TCP/IP. Temos também interconexão, onde acontece a conexão de sistemas não similares, exemplo do FTP e Telnet. Então a gente consegue fazer esses tipos de conexões. Roteamento,
Temos aqui também o roteamento, que permite conexão com a internet. Tanto a gente consegue fazer esse roteamento tanto com tecnologias novas quanto tecnologias antigas. Temos um protocolo robusto. Esses protocolos podem ser utilizados tanto em sistemas operacionais cliente quanto servidor. E temos aqui a parte da internet, que é através do TCP/IP que a gente consegue fazer o acesso à internet. Portas lógicas. O protocolo TCP utiliza portas lógicas para se comunicar com camadas superiores. A utilização dessas portas lógicas permite registrar, logicamente, sessões estabelecidas através de redes simultaneamente. As portas de aplicação origem são designadas pela máquina transmissora e deve ser maior ou igual a 1024. O intervalo de 0 a 1023 são reservados para identificação das portas bem conhecidas. Na figura abaixo aqui temos as portas, as que classificamos como as mais conhecidas. A primeira, temos aqui o protocolo FTP. Esse protocolo FTP é um protocolo de transferência de arquivos. Ele utiliza a porta 21. Depois temos aqui o Telnet. O Telnet é um protocolo de conexão virtual. Com ele eu consigo acessar um host remotamente e fazer algum tipo de alteração. Por exemplo, eu tenho um roteador que ele está geograficamente distante. Através do Telnet eu consigo fazer um acesso a esse roteador sem precisar ir até o local. Então é utilizada a porta 23. E é uma conexão Telnet, ela não é criptografada. Eu tenho aqui também o protocolo HTTP. Esse é um protocolo para a troca de transferência de hipertexto. Ele utiliza a porta 80. Então, quando a gente vai fazer um acesso a uma determinada página, a gente usa esse protocolo. Sempre é HTTP, depois HTTP www e o endereço do site. E a gente utiliza a porta 80 nesse caso. Agora, passando aqui para o UDP, eu tenho aqui o DNS. O DNS, ele é um tradutor de nome de domínio. Ele é bem simples, pois só verifica o IP ao qual o dado pertence. Então a porta é a porta 53. Nesse caso aqui do DNS, ele faz o seguinte: quando a gente digita o endereço www.google.com.br, a gente está fazendo uma solicitação a um número IP. Então fica mais fácil a gente digitar um nome, que é mais fácil de memorizar, do que um número. Esse DNS ele faz parte do UDP, que não é orientado à conexão. A diferença entre o TCP e o UDP são essas. O UDP é não orientado à conexão e o TCP ele é orientado à conexão. Temos aqui agora a porta TFTP, que é bem semelhante à porta FTP. Já no caso do TFTP, ele é um protocolo de transferência, é bem parecido com FTP, porém que ele transfere pequenos ficheiros. Então os arquivos de transferência são bem menores. Eu tenho aqui a porta 69. Eu tenho aqui o POP3. O POP3 é um dos mais conhecidos porque é um protocolo utilizado para recebimento de e-mail. Ele utiliza a porta 110. Geralmente esse protocolo é configurado em gerenciadores de e-mails. Eu tenho agora a outra porta, a SNMP. O SNMP é um protocolo de gerenciamento de dispositivos de rede IP. É através dele que a gente consegue fazer o monitoramento das redes. Ele utiliza a porta
161 e faz parte também do UDP. Dessa linha para cá, vou fazer até um risco aqui. Da linha vermelha para cá, todos esses protocolos são UDP. Da outra linha para cá seria o TCP. Protocolo ARP e RARP. O protocolo ARP, ele é responsável por localizar o endereço de hardware de um dispositivo a partir do seu endereço IP. Então, eu tenho aqui como simulação aqui um servidor e um PC. Ele faz o seguinte: o servidor ele manda um broadcast, uma mensagem broadcast informando para o host. Ele fala assim: eu preciso do seu endereço MAC do IP 192.168.10.5. Então a máquina ela responde, a máquina que o servidor ele envia para todo mundo. Aí aquela máquina que está com aquele IP, então ela responde: esse IP é eu que estou utilizando e segue aqui o meu MAC. Então, aí a partir desse momento o servidor passa a conhecer o endereço MAC daquele host. Agora o protocolo RARP, que é o ARP reverso, é o contrário do ARP, né? O RARP ele faz o seguinte: ele se encarrega de descobrir o endereço IP de uma máquina sem disco e envia a mensagem de broadcast. É aquela configuração comum que a gente encontra por aí, que algumas pessoas utilizam aquele sistema chamado Between, que o computador ele não tem disco rígido. Então, quando a máquina é ligada, ela envia um broadcast. Ela tem aqui o endereço MAC, que é o endereço de hardware, e ela pergunta ao servidor qual é o endereço IP dela. Então, ela já envia o endereço MAC. Ela fala assim: servidor, olha, meu endereço MAC é tal, 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 e fala o endereço MAC para a máquina. E aí o servidor ele responde, ele fala: olha, eu ouvi o seu pedido, o seu endereço IP, e aí passa o endereço IP para a máquina. E aí sobe toda a configuração. Topologia de redes LAN e WAN. A topologia ela pode determinar como os computadores podem se comunicar. Diferentes topologias necessitam de diferentes métodos de comunicação, e esses métodos têm grande influência na rede. A seguir eu vou falar sobre alguma delas. Aqui estão alguns exemplos. A primeira é a topologia de barramento, que é esta aqui. Nesta topologia, os computadores são ligados em série por meio de um cabo coaxial. Ou seja, aqui, ó, vamos supor, eu tenho aqui um computador desse lado. Vamos supor que aqui é o meu host e aqui eu tenho outro. Se esse cabo se partir, esse computador aqui ele vai perder a comunicação. Então, isso não é vantajoso. Esse tipo de topologia hoje já está em desuso. Hoje não, há bastante tempo que já não utiliza mais. E uma outra desvantagem além disso aí é o seguinte, que quando esse tipo de topologia, quando um computador enviava alguma mensagem, todos os computadores recebiam essa mensagem. Aquele que tinha como destino, ele processava e os outros descartavam. Essa topologia tem alguns benefícios, apesar de não ser utilizada, ainda tem alguns benefícios, que é a fácil implementação. É utilizado apenas um cabo e também o custo reduzido. Desde que só ia passar só um fio, então não tem aquele desgaste para passar vários cabos. Eu tenho aqui a outra topologia, que é a topologia em anel. Nessa topologia, as estações estão conectadas por um único cabo, em forma de um círculo. Geralmente, ela é feita por fibra ótica. Então, é uma topologia que fica cara.
Se um lado deste aqui qualquer ser interrompido, a conexão não para. Vamos supor que partiu aqui e esse host aqui, ó, queira se comunicar com esse. Ele vai continuar normalmente, porque vai continuar fluindo pelo lado de cá. Então, sem maiores problemas. O problema todo aqui é só o custo, porque tem que ser com fibra ótica, então é caro. Eu tenho aqui agora a topologia estrela. Nessa topologia é fácil de instalar e cabear. Tem fácil detecção de falha. O único problema aqui é que eu tenho eu tenho aqui no meio um hub, um switch, onde tudo é conectado. Se houver falha nesse equipamento, todos aqui perdem a conexão. Eu tenho aqui agora a topologia estrela estendida. Nessa topologia, ela é bem eficiente. Se algum equipamento falhar, é fácil de identificar essa falha e é fácil também de trocar os equipamentos. E temos aqui a última, que é a topologia em malha. Essa topologia ela é eficiente e redundante. A gente pode ver que aqui tem vários cabos interligando as redes, um cabo para aqui, outro para cá. Então, se houver algum problema de rompimento de cabo, a rede vai continuar funcionando normalmente. O grande problema disso aí é o desperdício de cabos. Gasta bastante cabos e a rede também fica cara devido à utilização desses cabos. Conexão WAN. Eu tenho aqui a parte da conexão WAN, onde eu tenho aqui um link. Nesse caso é um link MPLS. De um lado da rede eu tenho um roteador WAN e tenho outro. Geralmente esses roteadores são da operadora. E aqui eu tenho um outro link que é um link para internet. Geralmente as redes são assim, tem empresas que elas utilizam apenas um link para reduzir o custo, mas uma empresa com uma rede de boa performance seria dessa forma. Um link MPLS é um link dedicado de alta performance e um outro para acesso à internet. Caso algum deles falhar, não se perde a conexão total. Além da conexão MPLS, eu tenho a conexão Frame Relay, que é uma conexão feita através de uma nuvem Frame Relay, onde eu tenho switches, eu tenho equipamentos de camada 2 no meio dessa conexão. Esses equipamentos são DCE e o router são DTE. Eu tenho aqui esse tipo de conexão a laser, onde aqui eu tenho dois prédios que podem ser interligados com esse tipo de conexão. É uma conexão fácil de ser implementada. O custo também é menor, porém que tem a seguinte desvantagem. Imagina só, eu tenho aqui esse prédio. E aqui eu tenho o prédio 1 e tenho o prédio 2, onde está sendo conectado. Caso esse prédio cresça mais andares, ou seja, vai interromper essa conexão. E além disso, tem a questão da poluição, da sujeira, que aqui se ficar algum resíduo na frente vai interromper a conexão. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.